Bom dia, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 21 de setembro de 2025, o 25º domingo do tempo comum na liturgia. A liturgia que traz para nós refletirmos hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, e dos versículos de 1 a 13, que fala da parábola do administrador infiel ou desonesto, ou injusto. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, e de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, povo de Deus, mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas neste domingo, dia 21 de setembro, o 25º domingo do tempo comum na liturgia, que hoje traz esta parábola do administrador infiel, ou injusto, ou desonesto, Tudo está na mesma. E este evangelho, Jesus fala desse administrador infiel, acusado de desperdiçar os bens do patrão. Quando percebe que seria demitido, ele age com rapidez e esperteza,
Assim ele reduz as dívidas dos devedores para conquistar amigos e que os acolhessem depois, já que, segundo ele, não tinha mais coragem de cavar, quer dizer, de trabalhar ou de mendigar, de pedir esmola, né? Ficaria feio ou vergonhoso, né, para ele. Então ele pensou muito rápido quando viu que o patrão iria demiti-lo por causa da desonestidade dele. E o patrão até que elogiou ele, mas por a forma dele agir rapidamente, não por ele ser desonesto, né? Todos nós temos dons, talentos, temos até dinheiro, né, que podem ser usados para o bem comum de todos, para o projeto salvífico de Deus aqui na terra, né? Podemos ajudar principalmente aqueles que necessitam, que precisam da nossa ajuda, né? Ou seja, os pobres em espírito, como diz na parábola, aliás, nas bem-aventuranças, né? Que os pobres, o reino de Deus é para eles, os pobres em espírito, né? Então poderia muito bem nós acumular o que temos, os nossos dons, talentos que Deus deu para cada um de nós, ajudando esses pobres, né, para acumular, para depois eles nos receber, assim como Jesus, né, lá na glória eterna, né, já que o reino de Deus é para estes e não para os ricos em espírito, os orgulhosos, né. O reino de Deus é para os pobres. Então o rico, ele foi muito rápido. Aí isso quer dizer que as pessoas das trevas deste mundo, que pensam nas riquezas, que pensam só no bem-estar e conquistar as coisas, as riquezas, os bens materiais, aqueles que vivem apenas para este mundo, eles são rápidos em suas decisões, em suas ações, né? Como diz na primeira leitura, que está no livro de Amós, né? Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causai a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, e para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balança, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandália, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Pois bem, Jesus, ele é contra a soberba, ele é contra todos que dão valor apenas aos bens materiais e não dão valor, por exemplo, ajudar os pobres, né? Aqueles que necessitam, ajudar a igreja, e sempre pensam em ajudar, acumular para si mesmo, como eles são rápidos, assim como este administrador desonesto, né? Foi bem rápido, já que ele não queria mais trabalhar, né? Ele estava esbanjando os bens do seu patrão, né? E o patrão soube e chamou ele para demiti-lo, né? E ele pensou muito rápido nisso, em chamar as pessoas que deviam ao patrão, né? E diminuir ali uns 50%, outros 20%, outros 30%, né? Diminuir aquela quantidade, né? Para ele conquistar amizade com estas pessoas, para depois estas pessoas acolher ele, né? Ajudar ele depois. Então ele estava trabalhando para o bem dele, né? Depois que ele perdesse o emprego.
E para isso ele foi muito rápido, assim como as pessoas das trevas, as pessoas que não pensam no bem comum, que não pensam em Deus, que não pensam em ajudar o próximo, os pobres, elas são rápidas nos negócios, né? Como diz na primeira leitura, eles vivem maltratando, arrancando aquilo que é do pobre nos negócios, né? Nas medidas, nos pesos, né? Nas vendas, nos negócios, né? Esperando que passa a lua nova, né? Já que naquele tempo era proibido trabalhar na lua nova, no sábado, então eles esperavam que esses dias passassem, né? Eles viviam tramando como era que iriam roubar dos pobres, né? Vamos dizer assim, mas bem explicado. Então, nunca mais esquecerei o que eles fizeram, diz o Senhor, né? Então, esse dia, o dia do troco que eles irão receber, esse dia vai chegar, como também para nós, né? Qualquer um de nós, né? Cada um que faça uma reflexão, uma meditação, como é que anda a nossa vida com Deus, de qual lado nós estamos. Estamos do lado do administrador infiel, né? Que são as pessoas que trabalham apenas para conquistar os bens materiais, as riquezas, para conquistar o seu espaço aqui nesta terra, já que tudo aqui é passageiro, né? Tudo tem data marcada para se acabar, para vencer. Então nós devemos trabalhar para a nossa morada eterna, colocando em prática, né, aquilo que a gente recebeu de Deus, né, o nosso tempo, os nossos dons, talentos, né, que cada um de nós temos, mas nós somos muito lentos, né? As pessoas que fazem parte da luz, elas são lentas, é só a gente observar, né? Por exemplo, na igreja, como as pessoas não se dispõem assim a ajudar. É claro que não estou falando de todas, mas uma grande maioria são assim lentas, lerdas, né? Não se dispõem a ajudar assim nos grupos de orações, nos trabalhos da igreja, né? Na liturgia, e daí por diante, né? E para adquirir também a riqueza eterna, que é, no caso, ajudando os pobres, ajudando aqueles que precisam da nossa ajuda, né? Como diz no Evangelho das Bem-aventuranças, né? O reino de Deus pertence aos pobres e daí por diante, né? Os outros que passam por tribulação, por aprovações, que passam por insultos, passam por calúnias, né? Às vezes muitos passam até por um martírio, mas porque defendem o nome de Jesus Cristo. Então devemos usar os dons, os talentos, né, que Deus nos dá, que cada um de nós tem, e ser rápido, ser honestos para com Deus, né? Acumular nossa morada eterna, já que nesta terra tudo passará, né? E no Salmo, louvai o Senhor que eleva os pobres, louvai o Senhor que eleva os pobres, né? O Salmo 112 e 113. Na segunda leitura, na primeira carta a Timóteo 1, capítulo 1, 2, de 1 a 8, né? Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça para todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade.
Isto é bom, agradável a Deus, nosso Salvador. E daí por diante, né? Então nós devemos orar, rezar todos os dias, né? Rezar até por as autoridades, né? Que ocupam cargos altos, né? Os líderes, né? Do poder público, do poder judiciário, e principalmente os líderes da igreja, né, o Santo Padre. Devemos rezar todos os dias por as autoridades, né, os bispos, os padres, nós leigos, né, chefes de família, que exercem cargos públicos. Então devemos ser todos unidos numa mesma fé, num mesmo pensamento, já que Deus é um Deus de todos, né, e há um só Espírito, um só mediador entre Deus e os homens, como diz nas leituras, né? Então devemos ser rápidos, assim como o empregado desonesto foi assim esperto para com seus negócios, né? Para adquirir a sua tranquilidade aqui na terra, né? Depois que perdessem o seu emprego. Assim é nós, quando sairmos desta vida, quando deixarmos esta vida aqui na terra e partirmos rumo à vida eterna, né? E nós encontramos a nossa morada lá, né? Então devemos ajudar sempre aos pobres, e lá seremos acolhidos, né? Por eles, junto a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos santos mártires e todos que fazem parte da igreja e que deu a sua vida em benefício, em doação, em serviço à igreja, à comunidade e principalmente aos pobres, né? E lá no livro de São Mateus, lá no finalzinho do capítulo 25, ali está o juízo final, né? Do versículo de 31 por diante, né? Quando Jesus vier fazer o julgamento dele, ele vai separar as pessoas, né? Mandar os anjos reunir todos e separar em dois grupos, né? Os injustos dos justos, os justos dos injustos, ou seja, as cabras dos cabritos, né? Ele vai separar, e ali os justos herdarão o reino de Deus, porque ajudou as pessoas carentes que estavam precisando de algo na vida, que seja uma roupa, que seja uma visita lá na prisão, lá no hospital, lá na sua casa, né? Os pobres que precisavam de uma rede, de hospedagem, né? Os estrangeiros que estavam de viagem e precisaram assim assim no final do dia, né? Que precisaram de um lanche, de uma rede para deitar, de um quarto para dormir, uma coisa assim, né? E nós os acolhamos, né? Então são esses que fez o bem, sem olhar a quem, mas principalmente os pobres em espírito, os pobres necessitados, né? São esses que herdarão o reino de Deus, né? E não aqueles que tiveram o coração fechado para si mesmo. Então eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, daqui de Carnaíba. Espero que vocês tenham compreendido. Esta foi a minha meditação da liturgia de hoje, né? Sem ter nada escrito, tudo do momento. Então, bom dia, uma ótima semana e tudo de bom. Tchau.